Clube de futebol alemão que combate o racismo, nazismo e homofobia. Além disso, é conhecido como o clube mais rock and roll do mundo. Esse é o São Paulo. Quer conhecer mais sobre esse clube maravilhoso? Então fica com a gente até o final, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho, para receber sempre os vídeos em primeira mão. Roda a vinheta. No mundo onde falas e atos preconceituosos de todos os tipos vêm ganhando força através de líderes de grandes potências, o esporte pode surgir como forma de resistência. E é exatamente isso que o São Paulo representa. Considerado o clube mais progressista do mundo, o Futebol Clube São Paulo von 1910, mais conhecido como São Paulo, foi fundado em 15 de maio de 1910. A decisão de adentrar ao futebol profissional teve como premissa combater da melhor e mais eficiente maneira possível alguns dos mais perversos males oriundos do sistema atual de funcionamento da sociedade. O envolvimento profundo da torcida e do clube com questões políticas passou a ocorrer na década de 80. Uma nova onda de extrema-direita surgiu na então Alemanha Ocidental. Como sempre, o futebol foi utilizado como instrumento de divulgação e impulsionamento dos grupos neonazistas, que tentavam retornar ao centro da cena política alemã. O distrito de São Paulo era especialmente conhecido por ser hostil aos ideais de extrema-direita, que estavam novamente em ascendência. Naquela época, era comum a ocorrência de grupos neonazistas manifestando-se nas arquibancadas dos principais estádios alemães. Nesse contexto, o São Paulo se estabeleceu como um clube de resistência aos movimentos de extrema-direita alemães e ao hooliganismo, que havia penetrado o futebol alemão. O estádio Millertor, localizado em uma região de cultura alternativa, boêmia e de vida noturna ativa, era procurado por torcedores que rejeitavam o extremismo ideológico, o hooliganismo e que buscavam fugir do ambiente inóspito dos principais estádios do país. Era um estádio simpático e agradável, que passou a ser cada vez mais frequentado por jovens da cultura punk, anarquistas, socialistas, antifascistas e LGBTs. Um dos cantos mais comuns dizia: nunca mais o fascismo, nunca mais a guerra, nunca mais a terceira divisão. A partir de então, a média de público dos jogos do São Paulo no seu estádio saltou de aproximadamente 1.600 em 1981 para mais de 20 mil no final da década de 90. Em 1990, o São Paulo reformulou seu estatuto, determinando a expulsão de todos os torcedores adeptos ou simpatizantes do neonazismo, proibindo os mesmos de frequentarem o estádio Millertor. Foi o primeiro clube da Alemanha a adotar essa medida. Jogo após jogo, a torcida do São Paulo se manifestava através de cartazes, bandeiras, camisetas, megafones e até mesmo instrumentos musicais. Levantam bandeira antifascistas, antirracistas, contra a homofobia, contra o sexismo e pelo acolhimento de imigrantes em solo europeu. É comum vermos bandeiras alusivas ao movimento LGBT e a figuras históricas de esquerda. Outro símbolo muito característico do São Paulo é a caveira pirata, que foi introduzida em Millertor ainda na década de 1980 por um torcedor, músico e cantor chamado Doc Mabuse, que roubou uma bandeira com a simbologia pirata de uma loja nos arredores do estádio e para lá a levou. O símbolo foi gradualmente adotado pelos demais torcedores e pelo clube, tornando-se uma marca não oficial do São Paulo. A caveira com os ossos cruzados é originalmente uma homenagem ao famoso pirata Klaus Stortebeker, nascido em Hamburgo, mas com o decorrer do tempo tornou-se um símbolo de reivindicação da oposição à extrema-direita por parte do São Paulo. A trilha sonora do estádio Millertor também é algo muito próprio do São Paulo. Motivado pelo perfil dos torcedores, músicas dos gêneros punk, metal e até reggae tocam nos alto-falantes do estádio desde a década de 80. Atualmente, em todos os jogos, o time entra em campo ao som da música Hells Bells, do AC/DC. A torcida de ultras do São Paulo é denominada simplesmente como Ultras São Paulo. Sua principal simbologia é a imagem do revolucionário argentino Che Guevara, frequentemente exposta em bandeiras, cartazes e camisas nas arquibancadas de Millertor. Eles se posicionam veementemente contra a homofobia, o fascismo, o sexismo e o racismo. Também são comuns posicionamentos contrários às práticas do futebol moderno e aos altos preços dos ingressos quando visitantes. Na sua composição existem mulheres, estrangeiros e LGBTs. Os ultras do São Paulo também buscam parcerias com torcedores de outros clubes de histórico antifascista, como o Celtic da Escócia, com o objetivo de internalizar o posicionamento antifascista nos estádios de futebol. Desde a sua fundação, o clube é formado e gerido por pessoas da classe operária e artística.
O São Paulo foi o primeiro clube alemão a ter um presidente assumidamente homossexual. Tal fato ocorreu entre 2002 e 2010, quando o empresário e ator Korn Lippmann, proprietário de 2 teatros em São Paulo, homossexual assumido e atuante junto ao movimento artístico da cidade, presidiu o clube. Outro ícone a ocupar a presidência é o atual presidente e jornalista, o empresário Ock Gottlieb, conhecido por transitar de bicicleta pelas ruas de Hamburgo. O sonho de Ock é ganhar a Champions League, e o motivo não poderia ser outro. Quero ganhar a Champions League. Como torcedor, tenho o direito de ter esse sonho. Quanto mais competitivo, mais aparecemos. Quanto mais aparecemos, mais nossos ideais podem ser espalhados. Imaginem o que seria isso levantando a taça da Champions League. O São Paulo possui profunda influência e ligação com o local onde surgiu, o distrito de São Paulo e cidade de Hamburgo. O clube atravessou vários momentos muito delicados na sua história, principalmente administrativos. E em todas as dificuldades foram os operários, torcedores e moradores do bairro que ajudaram a sua alavancada. Em meados da década de 40, devido à destruição causada pela Segunda Guerra Mundial, o São Paulo se viu obrigado a reconstruir sua sede social e seu estádio. O estádio foi transferido da zona portuária para a região boêmia da cidade, cercado de boates, prostíbulos e lojas de sex shop, ainda no distrito de São Paulo. Dada a situação devastadora da cidade de Hamburgo no pós-guerra, a construção do novo estádio só foi possível por conta da união e do trabalho de torcedores e membros do clube. O Millertor Stadium, estádio do São Paulo, foi inaugurado em novembro de 1946, em partida contra o Schalke 04. Já nos primeiros anos da década de 80, o clube passou por uma profunda crise financeira, correndo o risco de fechar as portas. Novamente, a torcida salvou o clube. A ala punk dos torcedores, juntamente com operários e artistas do bairro, se organizou e conseguiu levantar recursos para a sobrevivência do clube. O São Paulo é conhecido por rejeitar a interferência de grandes patrocinadores ou de personalidades super ricas nos seus rumos. Outro ponto interessante é que os patrocinadores e parceiros comerciais devem estar de acordo com as responsabilidades políticas e sociais do clube. Os torcedores lutam e se manifestam contra a presença de grandes patrocinadores e contra qualquer possibilidade de venda de clube, o que certamente possibilitaria um melhor desempenho esportivo, mas resultaria na sua definitiva inserção na lógica do futebol moderno, rompendo com os valores há muito defendidos. Como dito por torcedores, em Millertor é preferido perder um jogo e até um campeonato a comprometer os seus valores. O São Paulo ainda se notabiliza pelas ações sociais que organiza. Na sua sede são hasteadas 3 bandeiras, uma com o escudo do clube, outra relacionada às iniciativas de filantropia com o objetivo de auxiliar as famílias carentes da cidade, e uma terceira com as cores do arco-íris, que representa os movimentos LGBT. Em 2005, o clube iniciou a coordenação do projeto Viva com Água de São Paulo, com o objetivo de melhorar o abastecimento de água potável em países em desenvolvimento. Absolutamente tudo no São Paulo é sobre política. O que vocês acharam da história de São Paulo? Gostaram? Eu me apaixonei por esse clube. Eu estou deixando na descrição desse vídeo links de produtos do São Paulo, caso vocês tenham interesse em adquirir. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e um grande abraço.